Agradeço a casa pelo convite, pela oportunidade de trabalho e agradeço desde já a paciência de vocês também de estarem aqui para me ouvir. O tema de hoje, mediunidade e estudo sistemático, foi sugerido pela própria casa e tem como referência um artigo nosso publicado no jornal Brasília Espírita de julho e agosto, do bimestre julho e agosto de 2023, foi um artigo que nós produzimos a pedido da casa para comemorar o encontro de trabalhadores daquele ano, e o tema foi sobre os desafios para se espiritizar. E hoje o André me pediu para eu trazer esse tema, esse assunto, de uma forma diferente. Eu costumo dizer, no início das palestras, e eu tenho sido repetitivo intencionalmente, lembrando que conhecimento não é algo a ser transmitido. Certa vez, quando eu terminava uma palestra na comunhão, uma pessoa me abordou na saída e agradeceu pelos conhecimentos transmitidos. E eu falei: olha, lamento, mas eu não transmiti conhecimento nenhum. Como não? Não. Eu transmiti informação. O conhecimento, ele é produzido, ele é gerado por cada um que recebe a informação. E não fui eu que inventei isso. O Sócrates entendia que o conhecimento, ele precisa ser parido por cada um. E por que ele usava esse termo? Porque a sua mãe, que era uma parteira, e ele, observando o trabalho que era para uma criança nascer, fez a relação e definiu que o conhecimento também, ele é produzido, ele é construído por cada um a partir das informações recebidas. Ou seja, o conhecimento é um construto subjetivo. O máximo que nós podemos fazer é transmitir informações. O que cada um vai fazer com aquela informação é responsabilidade de cada um. Os especialistas na área de gestão do conhecimento, eles definem 3 momentos para a construção do conhecimento. Tudo começa com os dados. Os dados estão alhures, à disposição de cada um. Quando os dados são contextualizados, estão na área de interesse do sujeito, do indivíduo, esse dado passa a ser uma informação. E quando é que a informação se transforma em conhecimento? É quando ela é capaz de mudar o sujeito. Então, quando o sujeito não muda nada em função da informação recebida, ele não está construindo o conhecimento. Por que isso é importante para nós espíritas? Porque tem muita gente frequentando a casa espírita, muita gente lendo livros e achando que com isso está construindo conhecimento. E não está. Está apenas armazenando informações. Enquanto não se trabalhar essas informações, mudando algo em nós em função delas e nos transformando para melhor, não há de se falar em conhecimento. Então, a temática de hoje, mediunidade e estudo sistematizado, vem bem nessa tônica também. Porque o que é mediunidade? Para nós, talvez, seja uma pergunta que não faça sentido, mas para a grande maioria das pessoas não tem ideia do que seja mediunidade, para que serve, qual o objetivo. E a mediunidade nada mais é do que um dos principais instrumentos promovedores de conhecimento. A mediunidade não vem para que o médium seja superior ao outro.
A mediunidade não tem a função de nos diferenciar uns dos outros pelo poder que a mediunidade pode parecer nos dar. Não. A mediunidade é um instrumento de trabalho. E ao contrário do que alguns pensam, a mediunidade é um instrumento de trabalho para ajudar outrem. Não, esse não é o objetivo da mediunidade. O objetivo da mediunidade não é ajudar terceiros. O objetivo da mediunidade é ajudar o médium. Porque, de acordo com o Livro dos Médiuns e outras obras complementares, todo médium é um espírito devedor. E a mediunidade vem com ele para ajudá-lo a promover as mudanças que ele precisa implementar para se transformar. Dito isso, certa vez num grupo de estudo, um colega disse assim: Ricardo, então, eu que não tenho mediunidade nenhuma, quer dizer que eu não tenho nada para melhorar então, né? Não estou devendo nada, né? E ele me pegou de surpresa com aquela pergunta, mas como a gente nunca está sozinho, eu falei: não é bem assim. Vou te dar um exemplo. Imagine que um correntista de um banco qualquer fez lá vários empréstimos e não estava conseguindo cumprir com o pagamento das parcelas. O gerente do banco, vendo a sua situação, chamou-o para conversar e lhe fez uma proposta. Olha, eu estou vendo que você não está conseguindo pagar aqui as parcelas do seu empréstimo. Você não quer pagar isso com trabalho? E não precisa você sair do seu emprego. Não, não. Você pode fazer essa prestação de serviço para antecipar as parcelas que você está devendo nas suas horas vagas. Pode ser à noite, pode ser final de semana. E o indivíduo diz assim: mas o que é que eu posso fazer? Que serviço eu posso prestar para o banco para eu ir remindo essas parcelas? E o gerente do banco diz assim: não se preocupe com isso. Eu vou arrumar alguns instrumentos e vou te dar os instrumentos, e você usa esses instrumentos e a gente vai quitando aqui a nossa dívida. O nome desse instrumento é mediunidade. E com isso, o médium recebe aquele instrumento e nos finais de semana, à noite, depois do expediente, ele vai prestando serviços para terceiros, para o banco, e com isso ele vai resgatando as suas parcelas atrasadas. Mas, falei para o meu colega, acontece que algumas pessoas não têm condição, já estão tão atarefadas, que elas não têm condições de prestar serviço nenhum para esse banco. E aí o banco nem oferece esse instrumento, porque a pessoa não tem condições. Temos que dar tempo ao tempo. Então, é por isso que alguns de nós não têm mediunidade ostensiva nenhuma. Não é porque não deve nada ao banco, é porque não tem condições de assumir de imediato o pagamento dessas parcelas. Precisamos dar tempo ao tempo, oportunamente, ele reencarnará com esses instrumentos, para que ele possa aí sim trabalhar no resgate dessa dívida. Mas para que o médium, para que esse indivíduo, ele possa desempenhar bem as suas funções, não basta ele receber os instrumentos, ele precisa conhecer o instrumento. Digamos que qualquer um de nós estejamos nessa situação e recebamos do banco, por exemplo, um cortador de grama. O banco diz: olha, eu estou precisando que cortem aqui a grama do jardim do banco, então o teu instrumento é um cortador de grama. Todos nós estamos habilitados a pegar um cortador de grama e sair cortando grama? Eu não estou. Temos que estudar o equipamento, ver como é que usa, como é que opera, não é isso?
Como é que eu opero esse equipamento? Assim é a operacionalização do instrumento mediunidade. Temos que nos capacitar para isso. Mas alguém vai dizer, ora, a minha vizinha, ela nunca frequentou uma casa espírita e ela é médium. Inclusive tem lá um quartinho na casa dela, onde ela dá passividade, recebe lá os espíritos, tal. E o José Herculano Pires vai dizer que isso não é prática mediúnica. O nome disso é mediunismo, não é mediunidade. O que é o mediunismo? É a prática de atividades de intercomunicação com espíritos sem nenhuma orientação, sem nenhum preparo. A mediunidade, ela é colocada em prática de acordo com a vontade dos espíritos. E o médium se torna muitas vezes joguete nas mãos dos espíritos, porque ele, o médium, não tem domínio nenhum sobre a sua ferramenta. Ele acaba sendo dominado pela ferramenta. Então, o que caracteriza a mediunidade na doutrina espírita é o conjunto de orientações trazidas pelo Kardec e disponibilizadas no livro dos médiuns. Então, todo médium espírita deve mesmo conhecer esse manual de operação do instrumento mediunidade. Por isso que as casas espíritas, como o Fernando falou na sua fala inicial, a casa espírita se preocupa com essa formação. É por isso que as casas espíritas oferecem cursos, estudo de mediunidade, estudo do Evangelho, livro dos Espíritos, para que nós saibamos o que fazer com o instrumento que recebemos. E aquele que não tem esse instrumento? Não precisa estudar? Precisa também. Precisa para que na próxima, talvez, ele possa receber um instrumento. Porque não ter instrumento nenhum para trabalhar, para avançar o nosso processo, não é mérito. Não ter mediunidade nenhuma não é mérito. Isso significa que você talvez não esteja pronto o suficiente para assumir um compromisso dessa natureza. E por falar em compromisso, eu desenvolvi esta palestra de hoje em 3 eixos. Primeiro eixo, mediunidade, que nós acabamos de falar, para que nós tenhamos uma ideia do que é a mediunidade, para que serve, qual é seu objetivo. O segundo eixo é exatamente o comprometimento. O espírita, ele precisa ter o mínimo de consciência do compromisso assumido antes da sua reencarnação. Ninguém é médium por acaso. Então, o médium e o espírita, de maneira geral, ele precisa ter compreensão do que é a mediunidade, interpretar a função e identificar-se intencionalmente com essa faculdade. Então, por exemplo, médiuns que trabalham em determinada casa espírita, mas eu chamo de médiuns freelancer. Ele vai lá quando tem tempo. Não estou fazendo nada hoje, eu vou para a reunião mediúnica. Não pode ser assim. O trabalho mediúnico é um trabalho onde envolve o médium, seus mentores e a espiritualidade da casa. É mais ou menos assim. Digamos que no nosso ambiente de trabalho, o chefe marca uma reunião e convoca os seus comandados.
Você vai para essa reunião se quiser? É assim que funciona nos ambientes de trabalho? Uma vez que o chefe convocou, devemos estar lá. É um compromisso. Quando nós assumimos um compromisso mediúnico numa casa espírita, nós estamos nos colocando à disposição, entre aspas, do chefe daquela organização, que é o mentor da casa, os mentores da casa. Então, o dia da reunião mediúnica é o dia em que o chefe está esperando que todos estejam ali presentes. É claro que num caso fortuito, força maior, é previsto que nos ausentemos, mas só nesses casos. Então, o comprometimento com o trabalho é imprescindível para todo médium. Ah, mas que tipo de médium? O psicofônico, o psicógrafo, o médium passista? Todo trabalhador. O trabalho espiritual deve ser levado a sério e assim ser tratado. A questão da identificação intencional. Ninguém é obrigado pelos encarnados a tomar parte numa atividade qualquer na casa espírita. Mas no momento em que nós voluntariamente assumimos esse compromisso, é obrigação moral cumprirmos e darmos conta dele. Ah, e se eu não fizer isso? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Alguns estudiosos da área do comportamento elencaram 5 tipos de comprometimento. Não é um conteúdo espírita, mas se encaixa muito bem. E eu trouxe para esta conversa de hoje, para que a gente se identifique com alguns deles. Por exemplo, o comprometimento afetivo. O que é isso? É quando o indivíduo mantém um vínculo sentimental e emocional com a instituição. É aquela pessoa que vem aqui ao centro, vem à casa de Atualpa e diz: nossa, que ambiente gostoso, gostei dessa casa, gostei das pessoas. E ele começa a frequentar a casa, porque ele gostou do ambiente. É um comprometimento afetivo. Eu vou para a casa de Atualpa, porque lá tem o Luiz, que é meu amigo de muito tempo, eu gosto de vir bater papo com ele, é bom porque eu encontro o Fernando. Então o meu compromisso é nesse nível. Eu não tenho um compromisso com a casa. Eu tenho um compromisso afetivo com o ambiente e com as pessoas. Comprometimento instrumental. É quando a relação com a instituição se dá em função dos benefícios recebidos. E esse comprometimento aqui se vê muito, infelizmente. Eu estou precisando, estou passando por alguns problemas. Não, vai lá no centro, faz um tratamento de desobsessão. Aí você vai ao centro, faz um tratamento de desobsessão, faz um tratamento espiritual, melhora a tua situação, e você diz: ah, que coisa boa. Então, se eu estiver me relacionando com essa instituição, qualquer problema os espíritos resolvem. E cria-se um vínculo instrumental com a casa. Eu não tenho um comprometimento com a causa, eu tenho um comprometimento com a casa, porque a casa costuma resolver os meus problemas. Um comprometimento normativo é quando o indivíduo se sente devedor e busca retribuir o benefício recebido. Muito comum também. Você permanece na casa, você frequenta aquela casa, porque quando você teve um problema qualquer, você foi assistido pela casa, melhorou, enfim, e aí você se sente obrigado a ficar ali por conta disso, por conta dessa dívida, desse favor recebido.
Comprometimento sociológico é quando o indivíduo com baixo nível de conhecimento e de compreensão se mantém na casa para não perder acesso aos benefícios. E eu quero crer que esse tipo de comprometimento aqui abrange uma considerável quantidade de espíritas. Vocês já ouviram aquele espírita que diz assim: nossa, essa semana eu não fui para o centro nenhuma vez ainda, e eu tenho que ir para o centro pelo menos uma vez por semana. Já ouviram isso? Onde é que está escrito que o espírita, para ser espírita, tem que frequentar o centro pelo menos uma vez por semana? Lugar nenhum. Isso é resquício de outras doutrinas que nós já professamos no passado, onde tínhamos que ir lá no domingo. Por exemplo, o espírita não tem essa obrigação de frequentar a casa, não. A única obrigação que nós temos é da nossa autotransformação. Essa é a nossa obrigação. Então, esse comprometimento sociológico, em que a gente se mantém na casa para não perder a proximidade com os espíritos, etc, etc., isso só demonstra o baixo nível de conhecimento doutrinário e a incompreensão do que é o espiritismo. E por último, o comprometimento comportamental. É quando o indivíduo compreendeu as razões que o levam até a casa espírita, e aí ele se dedica ao crescimento da instituição e de si próprio. Esse é o comprometimento que nós devemos buscar. Então vamos lá. Começamos falando da diferença entre informação e conhecimento. Foi isso? Informação não é conhecimento. Devemos ler? Devemos. Depois de ler um livro, o que é que a gente tem que fazer com ele? Estudá-lo. Lembra do Divaldo? Leia o livro dos Espíritos. Ele terminou. Pronto, li o livro dos Espíritos. Leia de novo. E ele leu o livro dos Espíritos. 1019 perguntas e respostas. Pronto, já li o livro dos Espíritos. Leia de novo. E ele leu o livro dos Espíritos 3 vezes. Quando terminou a terceira vez, li o livro dos Espíritos. Ok, agora comece a estudá-lo. Isso valeu para o Divaldo e vale para a gente também. Muitas vezes nós nos preocupamos com a quantidade de livros que já lemos. Quantos já não encontramos, né? Ah, eu já li 40 livros esse ano. Para mim não significa nada. Ler por ler é como aquele espírita que, terminada uma palestra, diz assim: nossa, que palestra maravilhosa. A palestra de hoje foi excelente. E você pergunta: qual foi o tema da palestra? Ele não sabe. O que foi que o palestrante falou? Ele não lembra. Ele ficou embelezado. Ele está no nível afetivo. Ele se sentiu sensibilizado pelas palavras, talvez pela oratória, mas não captou o conteúdo da mensagem. E a palestra espírita não tem o objetivo, não deve ter o objetivo de sensibilizar ninguém pela oratória. Não, aquilo que nós já aprendemos. Toda palestra espírita precisa ter pelo menos 2 objetivos atingidos. O primeiro deles é instruir. A palestra é uma instrução. E o segundo objetivo, consolar. E a instrução é o principal consolo. Porque a instrução nos dará compreensão do processo.
Então nós devemos ler? Devemos estudar, devemos ouvir palestras, mas que isso não seja uma atividade meramente casual. Ao final de uma palestra, é indispensável que nós lembremos, nem que seja 10%, para internalizar aquilo e fazer a transformação daquelas informações em conhecimento. Vem cá, essa palestra de hoje, ela me tocou em quê? Qual foi o ponto da palestra que veio ao encontro das minhas necessidades? Porque senão, se torna uma atividade meramente representativa. A gente vai para a palestra com um comprometimento normativo. Eu vou para a palestra, eu vou para o centro, que é para os espíritos verem que eu fui, para eu não perder ali a... Não é isso. A intenção de uma palestra, a intenção de um livro que nós lemos, é nos trazer informações, instrução, para que possamos transformar isso em conhecimento. Depois nós falamos da mediunidade. E alguém pode estar pensando assim, bom, mas essa parte aí não me toca, porque eu não sou médium, isso é só para quem é médium. De acordo com o Kardec, quem é que é médium? Todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. O livro dos médiuns, ele cataloga as mediunidades ostensivas, psicofonia, psicografia, psicopictografia, cura, são as ostensivas. E as mediunidades não ostensivas, por exemplo, a mediunidade intuitiva, aquilo que a gente chama de insight. Eu estava no meu ambiente de trabalho com um problema para resolver, não sabia o que fazer com aquilo, estava na dúvida, de repente me veio um insight. Esse insight veio de onde? Será que você não recebeu esse insight por intermédio da tua mediunidade intuitiva? Teu anjo de guarda, teu mentor, te ajudou com aquilo. Aí o que é que a gente diz? Não, a minha ideia, eu tive uma ideia. Pode ter sido realmente, mas a gente já sabe que o cérebro não produz ideias. O cérebro é um mero decodificador. Então, ou esse processo, ou esse insight se deu por intermédio de um processo de animismo, anímico, quando aquela informação sai das profundezas do inconsciente e vem para o consciente, ou foi um processo mediúnico. Mas vem cá, mas no ambiente de trabalho tem espírito também? Não é só na casa espírita que eles ficam? Eles estão em todo canto. Lembremos Paulo de Tarso, quando ele fala da nuvem de olhos que nos acompanham. Em todo canto. Estamos sendo alvos dos nossos irmãos desencarnados. Então, quando o Espírito de verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos convoca para atentarmos para aquelas duas lições que ele nos dá. Primeira lição, quem lembra? Espíritas, amai-vos. E a segunda lição, espíritas, instruí-vos. É pela instrução, é pela quantidade de informações que nós temos, que nós ajudamos esses irmãos desencarnados a nos ajudar. Quanto mais instruídos nós formos, mais capacitados nós seremos para operar as soluções da vida. Quanto mais instruídos formos, melhor preparados estamos para operar o instrumento que o gerente do banco espiritual nos ofereceu. O terceiro eixo da nossa conversa, relacionamento.
A desarmonia interior e a falta de cuidado ao expressar as emoções podem comprometer os relacionamentos. Quantas vezes nós não criamos situações desagradáveis na casa espírita, no ambiente de trabalho, em casa, no clube, no trânsito? Quantas vezes nós não contribuímos para situações desagradáveis porque nós não cuidamos das nossas emoções? Não cuidamos das nossas emoções. E por que nós não cuidamos das nossas emoções? Porque nós não nos preparamos para enfrentá-las. Daí aquela frase milenar que constava no portal do oráculo de Delfos. Lembram dela? Conhece-te a ti mesmo. Muita gente diz que foi o Sócrates, mas não. Quando ele foi lá, a chamado da pitonisa, ele leu, estava lá já há muito tempo. Conhece-te a ti mesmo. E esse é um dos grandes desafios humanos na Terra, nos conhecer. Porque uma emoção expressa de maneira atabalhoada é, na verdade, a expressão do nosso desconhecimento. Nós somos atiçados pela situação e explodimos. Aí depois a gente se arrepende. Mas eu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Se você se conhecesse, se você soubesse melhor que o teu pavio é curtinho, você explode rápido, você se prepararia melhor para essas situações. Então, no campo da mediunidade, conhecer-se minimamente faz toda a diferença. Quantas vezes a gente não ouve dos médiuns no grupo mediúnico: eu falei isso, mas eu não sei se é meu ou se é do espírito. Mas você não se conhece? Você é capaz de uma reação dessa natureza? Eu acho que não. Então o médium, para ele trabalhar de forma mais harmônica, de forma mais produtiva, ele precisa minimamente do autoconhecimento. Observa-se. Você é uma pessoa que gosta de falar mal dos outros? Esse é um tipo de comportamento que a gente faz sem perceber. Você costuma criticar? A gente faz sem perceber. Você é muito perfeccionista? A gente faz sem perceber. Já contei esse caso aqui que aconteceu comigo, mas vocês não lembram, eu vou contar de novo. Eu estava trabalhando e estava conversando com duas colegas de trabalho. E elas estavam comentando que um outro colega nosso era extremamente perfeccionista, ao ponto de ser desagradável o perfeccionismo dele. Eu não estava na conversa, mas estava ouvindo. Aí eu entrei na conversa. Aí eu falei assim: vocês estão certas, ele realmente é assim mesmo. E aí uma das colegas, psicóloga, ela soltou. Aí ela falou assim: mas o senhor também é perfeccionista. Eu falei: eu podia ter ficado sem essa, né? Aí ela falou: desculpe. Eu falei: não, continua, fala. Tá. Em muitos casos, o senhor age igualzinho a ele. Eu falei: me fala mais sobre isso. E realmente, eu não sabia que eu tinha aquele comportamento. Uma outra vez, tivemos um chefe que ele resolveu fazer uma avaliação 360, onde todo mundo avalia todo mundo, né? O chefe avalia o subordinado avalia o chefe, e vamos lá. Aí quando eu recebi os meus envelopes, eu falei: não, isso não pode ser eu desse jeito. E eu fiquei pensando, rapaz, uns 3 dias, e comecei a me observar, porque aquilo me marcou. E a pessoa não estava certa, a pessoa estava certa.
Uma das coisas que o colega tinha colocado na minha avaliação, que eu não dava atenção aos subordinados. E eu fui observar, e não é que é mesmo? Porque quando chega um superior hierárquico, você para o que está fazendo para atender. Mas quando é o subordinado, né? Tá, daqui a pouco eu vejo isso. Tá, depois. E muitas vezes é uma questão que exige atenção imediata. E como foi bom aquilo, para vocês virem, nunca mais eu esqueci daquilo. E eu passei a me observar mais. Um outro caso que requer autoconhecimento. Eu estava em Recife, ainda morava em Recife, estava na faculdade. E nós tínhamos um colega de turma, e nós colocamos o apelido dele de Daltro. Os mais antigos vão saber por quê. Alguém lembra quem era o Daltro? Um cantor, não é? E qual foi a música do Daltro que fez sucesso? Alguém lembra o título dela? Muito Estranho. Por isso que nós colocamos o apelido do colega de Daltro, porque ele era muito estranho. E uma sexta-feira, o Daltro, ele era estranho, chegou e ficou numa poltrona na entrada do departamento, lá da faculdade. Nós tínhamos uma professora que era uma mãezona para os alunos. Só que ela era assim um tanto atabalhoada, né? Ela falava alto, falava gesticulando, etc. Saiu do elevador para entrar no departamento, o Daltro estava na porta esperando por ela. O Daltro levantou e disse: professora, preciso falar com a senhora. E ela disse: oh, agora não, porque eu estou atrasada, tem aula agora, depois a gente conversa, tal, não sei o quê, aquele jeitão dela. Foi para a sala de aula e o Daltro ficou lá. Naquele dia o Daltro não foi para a sala de aula. E ninguém sentiu falta do Daltro. E na segunda-feira, o Daltro também não apareceu para a faculdade, na faculdade. E por que não apareceu? Porque naquela sexta-feira, o Daltro saiu da faculdade e se suicidou. E ela dizia: se eu tivesse parado, ele não teria se matado. Porque ele escolheu a mim para conversar sobre os seus problemas. E eu não tive tempo para ele. Então, na casa espírita, nós precisamos ter esse cuidado. Relacionamento. Nem todo mundo que frequenta uma casa espírita é um espírito equilibrado. Pelo contrário até. A maioria de nós somos necessitados. A maioria de nós somos necessitados. Várias necessidades. Um é necessitado de atenção, o outro é necessitado de informação, o outro é necessitado de trabalho. Todos nós carregamos nossas necessidades. E a casa espírita precisa ser esse ambiente onde nós nos ajudamos uns aos outros. Por isso precisamos estar atentos uns aos outros. A gente conhece mais ou menos o comportamento do Fernando. Ele está sempre assim, alegre, fala com todo mundo. Mas a gente não sabe o que o Fernando carrega dentro dele. Vocês não sabem o que o Ricardo carrega aqui, de preocupações, enfim, todos nós. Então precisamos ter um olhar mais atento para o outro. E jamais deixarmos de atender um pedido de conversa. Porque aquela conversa pode ser um atendimento fraterno que aquela pessoa está precisando. Então, a casa espírita é um ambiente onde nós trabalhamos nossa mediunidade, ostensiva ou não. A casa espírita é o ambiente onde nós aprendemos sobre mediunidade para trabalhá-la não só aqui, mas onde quer que nós estejamos.
Porque nós somos médiuns 24 horas por dia. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Eu tive um chefe em que ele passou a confiar em mim, não só em função do trabalho, mas em função pelo fato de eu ser espírita. E ainda hoje eu acho que tem pessoas, colegas antigos, que achavam que algumas vezes por semana eu ia tomar puxão de orelha do chefe. Por quê? Porque ele, quando ele ligava, dizia: Honório, vem aqui na minha sala. Eu entrava, aí ele ligava a luzinha vermelha lá da porta, né? E na cultura, né? E se a pessoa entrou na sala do chefe, o chefe acendeu a luzinha vermelha, porque não é para ser incomodado, deve estar. E era para desabafar, né? Então, quando terminava a reunião, assumia a persona, né? Para lembrarmos do Jung, a persona de chefe. Mas muitas vezes a gente esquece que todo chefe é um ser humano. Que talvez a maior diferença entre ele e nós é o tamanho da responsabilidade que ele carrega por ser chefe. E muitas vezes a gente, como subordinados, não damos a devida atenção às necessidades dos nossos chefes. Talvez por orgulho, talvez por vaidade. Mas onde quer que nós estejamos, somos chamados a participar com aquilo que nós temos. Se você é chefe, como chefe. Se é subordinado, como subordinado. Se você é dirigente, como dirigente. Se é palestrante, como palestrante. Mas todos nós precisamos ter o mínimo de consciência, compreensão das nossas responsabilidades no papel que estamos assumindo. Então, no ambiente da casa espírita, isso precisa estar muito claro para a gente. E para terminar, o trato com a mediunidade não é uma questão de prática meramente religiosa. Ainda tem gente que vai para a reunião mediúnica como se fosse uma atividade religiosa. Mediunidade não é religião, gente. Quando Kardec lançou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, numa coletiva de imprensa, ele respondeu a seguinte pergunta: senhor Hipólito, senhor Rivaio, o que é isso que o senhor está sugerindo com essa obra? Isso é uma religião, é uma seita, o que é isso? E ele disse: o Espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais. O Espiritismo é isso. Onde é que está a ciência espírita? Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns é um compêndio da ciência espírita. Por que o Livro dos Médiuns não segue os métodos científicos acadêmicos? Porque o objeto de análise da ciência espírita é outro. A ciência acadêmica tem por objeto a matéria e tudo o que lhe diz respeito. A ciência espírita tem por objeto o espírito. Então, se o objeto de estudo é diferente, o método tem que ser diferente. Então, o Livro dos Médiuns, ele traz o método cientificamente elaborado pelo Kardec para que analisemos o objeto de estudo da ciência espírita, que é o espírito. Onde é que está a filosofia espírita? No Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base filosófica da doutrina. Ali é onde está toda a orientação filosófica. E onde é que está a face moral da doutrina espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós vamos trabalhar com mediunidade, nós estamos fazendo ciência espírita. Quando nós estudamos Livro dos Espíritos, nós estamos estudando filosofia espírita. Quando nós estudamos o Evangelho, nós estamos estudando religião espírita.
E essas três faces, elas precisam interagir, ser compreendida, aglutinada em nós, para que processem as consequências morais que o Kardec citou na sua resposta. Por isso que nós começamos a nossa fala lembrando que informação não é conhecimento. Só quando nós compreendemos é que isso pode se transformar em conhecimento, promovendo a nossa transformação moral. É para isso que serve, é para isso que veio a doutrina espírita. Então, o espiritismo não é apenas mais uma religião, mesmo porque a religiosidade da doutrina espírita, repetindo, está nas consequências promovidas em nós. Se não houver mudança de pensamento, de sentimento, de atitudes e de comportamentos, nós estamos marcando passo aqui na doutrina espírita. O espiritismo veio para nos ajudar a promover a nossa transformação. Mas isso só vai acontecer quando nós conseguirmos compreender, interpretar bem os códigos que estão impressos no espiritismo e nos identificarmos intencional e racionalmente com o universo espírita. Senão, nós vamos ser apenas mais um frequentador. Alguém que vem, assiste palestra, vai embora, vem, toma passe, vai embora. E vai ter uma surpresa danada quando desencarnar, porque vai dizer, tá, você era espírita, qual foi a mudança que você promoveu? E a gente vai dizer, tinha que promover mudança? Tinha. Você reencarnou para isso. Você conheceu a doutrina espírita para isso. Então, gente, façamos sempre essa pergunta. A cada palestra que nós ouvirmos, o que foi que essa palestra mexeu comigo? O que mudou em mim? Qual foi o esclarecimento que veio? Dificilmente vai ser 100% da palestra, 10%. Alguma frase que foi falada que você captou, um livro que você leu, o que é que ficou? Qual a lição que deixou? E não é só na casa espírita. No ambiente de trabalho, vem cá, o expediente de hoje me trouxe o que de informação? O que é que eu posso melhorar em mim com os aprendizados de hoje? Nem sempre a gente vai ter uma avaliação 360, nem sempre a gente vai ter um subordinado para dizer ali como é que ele vê a gente. Então precisamos trabalhar esse autoconhecimento, aproveitando as lições que a vida nos oferece, para trabalharmos esse processo de melhoramento e de autotransformação. E dessa forma, nós encerramos a nossa participação nesta atividade. Espero, sinceramente, ter contribuído, minimamente que seja, com cada um de nós. Nós, porque o primeiro ouvido que ouve o que eu falo é o meu. Então eu estou no processo. E não é apenas os encarnados, os desencarnados aqui presentes, que estão no mesmo processo que a gente. Então saibamos fazer bom uso dessa ferramenta que Deus nos concedeu, que é a doutrina espírita, para que possamos efetivamente, ao término desta encarnação, termos avançado nesse processo de aperfeiçoamento, de burilamento, de crescimento espiritual. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz seja sempre com cada um de nós. Obrigado.